Olá, fã do horror! Bem-vindo a mais um episódio do Trash Modernizado pintando na sua telinha do YouTube. E hoje a gente vai falar um tema, hein, que vai render pano pra manga. Já tô dizendo aqui que a gente vai ter que dividir esse episódio em dois, porque hoje iremos falar sobre zumbis. Sim, aquele rostinho putrefato, andando de forma trôpega, maltrapilha, alguns comedores de cérebro, outros corredores, outros oriundos da magia do voodoo, vindo do Haiti. Isso que a gente tem filme novo chegando por aí, né? Tem o Mortos Não Morrem, do Jim Jarmusch. Então a gente resolveu pegar como gancho para falar sobre os zumbis. Vamos dividir em duas partes. Então vocês já sabem, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative a notificação para saber quando também for chegar o próximo vídeo. Acompanhe esse até o final que tem novidade e principalmente Guilherme Lopes vai revelar qual foi o DVD que ele jogou fora, no lixo. Será que você acertou, fã do horror? No final você vai saber. Acompanhe a gente logo depois da vinheta. Zumbis. O mais social, mais crítica social dos monstros. Com certeza. Existentes. Mais crítica social foda. Mais crítica social foda. O mais vira-lata dos monstros. Um dos mais populares. O mais fácil de se fazer, porque era muito mais fácil fazer um filme de zumbi do que um filme de Drácula, de Frankenstein, de lobisomem e tudo mais. E acho que é o monstro que mais reflete os nossos medos e toda aquela coisa de ser tipo um reflexo da alienação da sociedade e do momento que nós vivemos. A gente já não vai falar sobre os zumbis de Romero, porque a gente já tem um especial sobre o zumbi de Romero. Tá aparecendo no card aí em cima o link pra você assistir também. Aula sobre o Romero. Uma aula sobre Romero. Isso mesmo. Gostei, Gui. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso aí. Mas a gente quer destrinchar um pouco, fazer um catadão nisso pra contar um pouco desde a história cronológica de como surgiu os filmes de zumbi até chegar nos dias de hoje. Fica ligado no final do programa, porque tem bomba, tem DVD jogado fora, tem dica de promoção. E vocês sabiam, meus caros comparsas aqui, tô aqui com o Rodrigo Ramos, com o Guilherme Lopes, que a palavra zumbi surgiu pela primeira vez em 1819 no dicionário de Oxford, que veio da palavra, era uma flexão da palavra zambi, que é a mistura de fetiche mais Deus. Então se você tem fetiche por Deus, você é um zumbi. Faz sentido, sabe? Os zumbis ali, tipo... Imagina aquele monte de pessoas, aqueles cultos enormes, estão todos zumbizando ali. Sim. E se você, aquele episódio que a gente falou que tipo, Deus é pizza, se você tem fetiche por pizza... Logo você é um zumbi. Logo você é um zumbi também. O George Constanza, né? Pois é, né? Pois é. E aí foi em 1889, na Harper's Magazine, que o Lafcadio Hearst, que escreveu, fez no Ocidente uma história, uma crônica sobre os zumbis, a partir de uma viagem que ele fez para Martinica, que se chama The Country of Comeback. Olha que interessante, é a primeira vez que ele traz a questão do zumbi vindo ali das antigas, ali do Mar do Caribe, porque vale bem lembrar que o zumbi não nasceu canibal, comedor de carne humana. Ele era muito mais um servo maligno ali, uma criatura, quase um golem, né? Que é, fazendo um link aí pro episódio recente aí do Horror Views. Ele era uma criatura que era trazida dos mortos para servir como um escravo, como uma mão de obra ali. Então ele era muito mais aplicado, quase um capanga, né? Ele não era um... Com consciência, né? Exatamente, e que vem da magia voodoo. Essa mitologia que a gente conhece, essa primeira fase... E voodoo é pra Jacu? Voodoo é pra Jacu, né? Já diria o Pica-Pau. Voodoo é pra Jacu! Muito bom. E aí foi em 1929 que o William Seabrook escreveu o livro A Ilha da Magia, que foi quando ele viajou as andanças dele pelo Haiti, que aí ele escreveu sobre a experiência deles, da experiência do voodoo, que ele jura de pé junto, que ele viu um feiticeiro um feiticeiro voodoo trazer um zumbi à vida. Um pozinho, né? Exatamente. Pozinho mágico. Pozinho da gamaçã, pozinho de mironga. E aí foi exatamente em 1932 que surgiu o primeiro filme zumbi, que é o Zumbi Branco, com Bela Lugosi. Com a sobrancelha dele arqueada assim, né? Tipo... Gosto mais desse do que do Drácula. Rapaz, que informação pesada, como assim? Eu acho que nesse ele tem mais espaço pra
pra mostrar toda a sua influência sobre as pessoas do que no Drácula, né? Ele é mais canastrão nesse, né? Ele é mais presente, né? Ele tem uma presença muito mais forte nesse do que em Drácula, né? Drácula você já sabe, você já conhece tudo, né? Mas eu acho que o Zumbi Branco, por ser o primeiro filme considerado de zumbi, né? E as pessoas não terem muito conhecimento sobre o tema, eu acho que é mais impactante do que o Drácula, que já era uma adaptação do livro, né? E o zumbi... Na verdade, da peça, né? Da peça, isso. E o zumbi era algo novo, né? Inédito, exatamente. E ele faz bem isso, né? Ele é um personagem que ele é um feiticeiro que ele zumbiza as pessoas para trabalhar no canavial dele. Uhum. E é muito interessante porque é aquela coisa de que, tipo, a gente inserindo o zumbi no contexto social, ele apavorou muita gente porque ele saiu bem na época da Grande Depressão. Então, muitos dos americanos viam aquele medo de se tornar figuras vagando, autônomas, tendo que trabalhar por uma mixaria. Centavos, né? Exatamente, por centavos. E aí, esse foi logo o primeiro filme zumbi, já foi o primeiro também que começou... Já entrou falando sobre algo mais, né? Exatamente, exatamente. Eu vi um documentário uma vez na TV, que eles estavam explorando essa questão do zumbi. O original, né, como era feito lá pelos feiticeiros lá do Haiti e tal, é um pó que eles fazem com várias substâncias, entre elas o veneno do baiacu. Então, eles... quando a pessoa aspirava isso, ela entrava tipo num estado de catalepsia. Então ele ficava meio zumbi, meio zumbizando ali e tal, e muitas vezes acabava voltando com uma certa sequela, né? Porque ele entrava quase num coma induzido ali. E depois ele fazia o antídoto, o cara voltava, ou então passava um tempo, o cara voltava, e aí ele passava essa ideia de matar o cara e trazer ele de volta à vida. É esse veneno de baiacu que deixa o batimento cardíaco praticamente imperceptível, né? Sim, o Sushi Man lá que leva treinamentos de anos ali para conseguir preparar um baiacu, porque uma certa quantidade ele é letal. Mortal, né? Tá vendo? E é bom, vale sempre lembrar que tem aquele filme do Wes Craven, né? O Wes Craven, que é... A Maldição dos Mortos-Vivos. Fudido. A Serpente e o Arco-Íris. É muito poético esse nome, né? Sim. Que trata sobre isso. E aí, aí depois passa um tempo em 1943, a gente entra naquela fase da RKO Pictures, do Val Wilton produzindo aqueles filmes de terror, Sangue de Pantera, que aí ele produziu A Morta-Viva do Jacques Tourneur. Que é belíssimo. Que é um filme belíssimo, sim. Que tem um zumbi que chama Carrefour, que depois de virar zumbi ele virou dono de uma loja de supermercados. Sim. É que nem o outro, né? Que depois de virar zumbi ele formou uma banda também, né? Pois é. Ainda bem que o Max não tá aqui, então nem precisa nem falar o nome da banda, não precisa nem falar o Zumbi Branco. Abraço, Max, passa. Hoje nós não temos nem Rob Zombie, nem pessoas besuntadas em cinema sul-coreano. Por enquanto não. Por enquanto, mas teremos. Os dois. Compromisso. Pode cobrar, Max. E aí é muito bacana, porque tipo, o Val Wilton dava aquela coisa do filme de arte, o filme de classe, mas na verdade porque ele não tinha dinheiro e ele que começou com a coisa, vamos deixar subentendido, né? E exatamente, fica aquela coisa tipo assim, eu caminhei com um zumbi e aí você não sabe realmente... Fica aquela dubiedade mesmo, se era zumbi, se não era zumbi, o que era aquela menina que tava passando, ela ficava presa naquela torre, né, etc. Mas também se passa lá no Haiti, né? Só fazendo um complemento, esse filme ele foi muito importante no contexto social e até para a indústria cinematográfica como um geral, né? Porque eu tô lendo o livro do Scorsese, e o Scorsese, antes de cineasta, ele é um grande amante de cinema, ele é um grande apreciador de ele consome todo tipo de filme. E lá tem um relato dele... Será que ele viu os da Zion também? Eu acho que tudo tem limite, né? Acho que não. Acho que não. Acho que esse é o passo, né? Mas ele faz Nem Sharknado? Nem Sharknado? Você já pensou assistir uma sessão de Sharknado com o Martin Scorsese? Putz. Ia ser interessante. Ele ia achar alguma coisa boa nesse filme, né? Tem gente que acha. Tem gosto, né? Tem que nem... Pois é.
Mas lá ele tem uma entrevista onde ele fala que esse filme, junto com The Leopard Man, O Homem Leopardo, foram filmes que tiraram esse sentimento de cinema B só para filme de terror. Estigma, isso. Então, esses filmes, além deles terem sido muito influentes pro cinema no geral, eles também tiraram esse estigma de que cinema de horror é só filme B. Mesmo sendo produções pequenas e de baixo orçamento, considerado com as produções de Hollywood, foram filmes que alavancaram grandes públicos e fizeram as grandes produtoras a darem mais visibilidade. Até o próprio Sangue de Pantera também, falando do Val Wilton como produtor. Mas aí a gente passou por um período, aí teve o período da guerra, teve aquela coisa toda, né, etc. Teve os filmes de zumbi eram feitos lá no Poverty Row. E aí, aquela história, quando a gente entrou nos anos 50, que eram os filmes pautados pelo medo da radiação, pela invasão alienígena, Big Bugs, monstro gigante, o zumbi não tinha ali muito seu espaço, vamos levar o zumbi pro sci-fi também. Uhum. E aí a gente tem dois filmes que eu quero, da década de 50, que eu quero comentar, que um é o de 1955, que é o Cadáver Atômico. Que é exatamente, você pega o zumbi e pega o cientista louco e pega o medo nuclear, pronto, você tem ali um cara que ele trazia os mortos à vida através da radiação. Então sai a magia, entra a ciência. Não é mais feitiçaria, é tecnologia, já diria feiticeira. Não é feitiçaria, é tecnologia. Lembra desse comercial? Não? Eu também não lembro. Não pode crer, lembrei agora. Lembrou. Acho que tá aí pro fã do horror assistir. Que era daquele negócio de fazer os tanquinhos. Umas tanquinhas assim. Polishop? Não era Polishop da época, 1406, sei lá o que era. Não, Abshape, uma coisa assim. Enfim, Elisabeth. Isso aí. Enfim. Em 1957 a gente tem um filme zumbi muito importante, que ele é o Zumbi de Moratal. Que ele é um zumbi que, com a inspiração confessa do Romero. O Romero tem duas inspirações confessas para criar os zumbis dele, que é o Zumbi de Moratal e o Carnaval de Almas, Carnival of Souls. Aquela cena que os fantasmas estão saindo lá e etc. Esse zumbi é tipo zumbis marujos. Tem zumbi embaixo d'água antes do Fult. Tem, só que ele não enfrenta o tubarão com a guerra. Ainda é. E... foi o primeiro que começou a ter essa coisa dos zumbis andando assim, tipo, daquele jeito que a gente tá acostumado. Né? Horda. É uma mini horda, hordinha. Tá crescendo. É meia dúzia de gato pingado ali, mas eles andarem daquele jeito trôpego e etc. Inclusive tem uma história interessante sobre esse filme, que ele era para ser dirigido pelo Fred F. Sears. É uma produção do Sam Katzman. E o Fred F. Sears é o mesmo diretor do Ataque Vem do Polo. Sabe, da Cracanha? Você lembra da orquestra da Cracanha? Então, que era aquele urubu gigante, radioativo, e que é considerado um dos piores filmes de todos os tempos, e que quando ele foi exibido a premiere, tipo, mano, todo mundo avacalhou o filme e dava risada, e diz a boca pequena que o diretor ele ficou muito impactado, ele se isolou numa fazenda e depois ele suicidou, por causa do resultado ruim do filme. Pesado, hein? Pesado. E aí, infelizmente, ele não conseguiu dirigir esse Zumbi de Moratal depois. Nossa. E tá vendo vocês que ficam fazendo hater aí? Os fãs, né? Já dizia, virtual. Ó, o que dá. Já diziam as bocas... Hoje muitos, né? O fã tem que morrer, né? Tem que acabar o fã. Tem que acabar o fã. Tem que morrer, né? Já tô matando os caras. Menos o fã do horror. Represália aí, ó. Menos o fã do horror. Alguns fãs do horror. Mas nesse filme que você falou, que é o primeiro onde eles andam devagar e tudo mais, tem alguma explicação? Ele explica porque tá tudo putrefato? Não. É porque ele quis e pronto. É porque eles são lerdos mesmo. São zumbis, voltaram à vida e são lerdos. Mas também é aquela questão. Ele tava mais nessa coisa também. Tem alguma coisa a ver ali também com radiação e etc. E ele foge do mágico, da magia. Sim. Mas a gente vindo um pouquinho mais pra frente, lembrando aqui, em 66 a gente teve o Epidemia de Zumbis, da Hammer. Epidemia legal pra caramba. Eles ficam uns 15 minutos lavando pratos e trocando uma ideia, né?
precisa, gente. Alguém tem que lavar. Alguém tem que lavar, exatamente. Tem que lavar. Mas nesse frio ainda, nossa, como é difícil lavar a louça nesse frio, né? É. Vocês têm torneira gás? Não. Não, né? água gelada. Tem que fazer igual a Pops, né? Lavar a mão de luva. Lembra? Ela dá essa dica, né? Eu sempre falo que um episódio que fala de Chaves é um episódio grande. E da Hammer, que a Hammer já tinha feito todos os outros monstros, menos o zumbi, né? Sim. Ele já tinha feito Vampiro, Frankenstein, até Rasputin, Górgona. Aí eles entram nessa do zumbi. Do zumbi, que volta pra questão da magia negra, do voodoo também, né? Eles são ressuscitados. Que eles magia. Têm que é exatamente. Lembra muito a questão do zumbi branco, porque eles têm que trabalhar na mina de estanho, né? Isso. Eles são, tipo, novamente a gente vai pegar o zumbi pra ser. Trabalho fácil, pagar, assim, trabalhar muito e ganhar pouco, tipo trabalhar na área de comunicação. Não ganha nada, porque tá morto não come. Sim. Tipo trabalhar na área de comunicação, assim, trabalhar muito e ganhar pouco. Ou dó. Caramba. Trabalhar, os bolivianos da época. O Ed Wood, não sei, ele não tem a ver. Não, o Ed Wood tem o Plano 9 do Espaço Sideral. Plano 9 do Espaço Sideral. 59, são né? 57. alienígenas que vêm pra Terra pra ressuscitar os mortos e... E quer mais anos 50 que isso, alienígena que vem pra Terra pra ressuscitar mortos. É o Plano 9. Eu queria saber quais eram os outros 8 planos que não deram certo. Não eram tão bons, né? Se eu escolher bem o 9. Não, os outros não eram tão bons, vamos fazer esse. Cara, esse é o melhor? Pois é. Olha que ideia, né? O Belo gosta da capa. Isso. Muito bom. E aí, acho que foi a única incursão da Hammer Zumbi, né, também? Até então, acho que sim, né? Sim, né? Acho que sim. Até eles não fizeram muito nem de lobisomem nem de zumbi, não sei qual a razão. Eles estavam ocupados fazendo... Acho que depois acho que deve ter aquele... Como eles tinham essa pegada mais erótica, eu acho que... mais classuda, sim. Eu acho que não... Zumbi erótico ia ser tipo aquele do... Manoel no Haiti, né? Nossa. Não, tem um que é o Erotic Nights of Living Dead. Sim. Daquele espanhol safado, como que é o nome mesmo? Ixi, Jesus Franco? Eu não é o Jesus. É o outro... Ixi. Cara. Tá aí o nome dele. Mas tem o porno Holocaust também, né? Tem o porno Holocaust, então. Mas acho que da Hammer deve ter algum Abbott e Costello encontra o zumbi, que tem encontra o lobisomem. Deve ter, né? Talvez tenha. Porque logo depois, 66, 68, aí veio A Noite dos Mortos Vivos e mudou tudo. E ainda Visor de águas, né? Ainda acho um dos filmes de terror mais importantes já feitos. E é daí que surgiu o Zumbi Canibal. É daí que tipo, veio a história. Continua a questão de falam que é um troço que caiu, um satélite caiu Espacial, né? E começou a emitir radiação. O satélite foi para tal lugar, depois voltou com uma radiação X ali, não sei da onde, mas não fica claro, né? Que bom. A TV nunca, né? As mensagens na TV nunca explicam o que aconteceu, que é uma coisa bem já mais atual, né? Que eu gosto bastante dessa coisa de deixar no ar, de onde veio, não precisa ser tudo didático, né? Se preocupam mais em alertar a população do que explicar, né, fatos irrelevantes ali. Aí todo mundo tá querendo só sobreviver mesmo, né? Exatamente. E aí foi quando o zumbi assumiu de vez essa postura crítica social foda, né? Que sim, o Romero, aquele livro do Zumbi, o Livro dos Mortos, né? Zumbi dos Mortos, do Jim Russell. Jim Russell, ele fala especificamente isso, que o Romero ele entrou com um filme de horror que era uma crítica, né? Não foi o Jordan Peele que inventou? Não foi. Mais antigo. Você acabou de acabar com a visão de muita gente. Né? Porque parece, né? E é interessante como isso entra com os zumbis, né? Que era uma coisa que, se você for pensar direito, isso já estava presente nos zumbis dos anteriores, né? Sim, tinha essa questão da mão de obra, da dominação, uma coisa até meio... Acho que era um monstro mais marginalizado, né? Pouco explorado. Mas e além disso, além da questão da crítica social, é a questão, a principal mudança no status quo do zumbi é transformá-lo em comedor de carne humana, né? Sim. Isso foi o grande... Isso foi o grande trunfo do Romero ali, que tornou a criatura realmente assustadora, porque até então ele era ser autômato, né? Um morto-vivo, super forte, assassino e tal, mas ele não tinha uma ameaça, uma ameaça. Ele não era autônomo, né? Ele era um cara controlado por alguém que usava aquilo para... Agora ele é uma força da natureza, né? Ele torna uma
uma coisa descontrolada. E volta aquela história do seus parentes são zumbis, como você vai lidar com esse tipo de coisa. Falando nisso, vocês consideram o Caligari a figura do Cesare um zumbi? Não. Porque eu já vi alguém fazendo esse paralelo. Porque ele não se sabe se ele tá morto ou se ele é só um sonâmbulo. Ele vem num caixão, né, e tal, mas eu não sei se ele tá morto. Eles falam que chamam ele de sonâmbulo. Sim. Então é onde eu fico na dúvida. Porque o esquema é o mesmo dos filmes do Bela Lugosi, que é um cara controlando ele pra conseguir o que quer. Mas a partir do momento que fala que ele é um sonâmbulo, aí eu fico na... Fica um questionamento. E Jesus Cristo? Foi um zumbi? Primeiro? Foi. Morreu, voltou a zumbi, não é? Lógico. Então tá. Movendo pedras. Ele já tinha mordido um cara antes, né? Que fez o cara virar zumbi também. Ele tinha mordido? Não, ele ressuscita o cara. Nossa, zumbi com poderes telecinéticos, né? Que ele move a pedra e tudo mais. É tudo verdade. É tudo verdade isso, né? Escrito. E aí a gente, em 1972, dá pontapé a excelentíssima quadrilogia de Armando de Osório. Eu amo esse A Noite do Terror Cego, que são zumbis cegos templários. Cara, esses zumbis são muito lindos, são assustadores, quadrilogia, né? Nossa, é muito bom, a hora que eles ficam cavalgando só com aquela cara de caveira, assim, com a roupa medieval antiga. É muito bom. O visual dele. Mandou o zumbi pro mundo da sacanagem de vez também. Sim. Tipo, eu gosto muito dos zumbis templários cegos. E assim são, vamos lá. 72 é a Noite do Terror Cego. 73 é o Retorno dos Mortos-Vivos. 74 é o Galeão Fantasma. E 75 é a Noite das Gaivotas, que é o mais Lovecraft de todos. Noite das Gaivotas. O Galeão Fantasma é difícil, agora que ele joga as caixinhas de... Nossa. Não é tudo, nossa, mas é legal o visual dos zumbis. O primeiro é bem bom. O primeiro é muito bom. E a primeira, acho que deve ser o primeiro zumbi mesmo que tem essa questão do sexo, a violência e o gore. Que depois, por causa da italianada, isso virou uma marca registrada do zumbi. Mas tem aquele cântico que fica... Nossa, é muito bom, cara. É legal, cara. Tá tirando, gosto muito. O visual deles é muito bom. A Noite do Terror Cego é muito bom. E aí, em 73, que ainda tava nessa coisa, a gente tem o Children Shouldn't Play with Dead Things. Crianças não deveriam brincar com coisas mortas. Olha esse nome. Exatamente, que é do Bob Clark e do Alan Orsby. Que sempre vale lembrar que o Bob Clark é o diretor de Porky's, A Casa do Amor e do Riso. Você gosta desse nome? Eu gosto desse título. Casa do Amor e do Riso. Diretor de Porky's, que também fez o primeiro slasher, que é A Noite do Terror. Cara, Your Night Dream. E agora ele fez o Children Shouldn't Play with Dead Things, que já coloca um pouco daquela questão do humor, né, nos zumbis, que eles é um grupo teatral que vai para uma casa abandonada para praticar um ritual de magia negra. E o cara fala, a gente vai lá ensaiar a peça, e aí os zumbis começam... Querer adentrar no local, né? Isso, aí o zumbi, ele traz os zumbis à vida e escrito pelo Alan Orsby, que é o parceiro dele também, que é o diretor do Confissões de um Necrófilo. Agora os anos 70 era bem prolífica, né? The Ranged. E aí foi feito em 14 dias com $20 mil. Você vê? Produção rápida, né? Toque de caixa. E esse é meio que um precursor aí dos filmes de zumbi dos anos 80, né? Total. Quando ele entra de vez pra essa coisa da piada, do adolescente e tal. E um ano depois a dupla faz o Death Dream. Fudido, hein? Que é a maquiagem do Tom Savini, a gente comentou isso no episódio sobre crítica social, inclusive, que zumbi tá ali, né? Que é o zumbi que voltou da guerra do Vietnã, ficou frenecido da morte, né? O link tá no card. Aqui é o card aí, que também é do Bob Clark, do Ornsby, os mesmos responsáveis por Porky's, A Casa do Amor e do Riso. É muito bom, gente. O título é excelente. É tipo Midsommar, o mal não espera a noite, né? Tipo, pelo amor de Deus. Enfim, e aí em 74 a gente tem como posso dizer assim, o sucessor de direito do A Noite dos Mortos-Vivos antes do Despertar, que é o... Bom, eu fui lançado com 3 títulos aqui no Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento, que é o Não Se Deve Profanar o Sono dos Mortos, Zumbi 3
e A Vingança dos Mortos-Vivos 2. Não, A Revanche dos Mortos-Vivos 2. Tipo, A Revanche dos já Mortos-Vivos. teve uma luta. Quando eu era moleque, eu ficava tentando organizar isso na locadora pra saber qual pegar. E Não dá. Já teve uma luta aí, uma batalha, e tem a revanche. E tem o Zumbi 3, não saiu nem o 2 ainda. Quer dizer, Aqui no Brasil. É que aquele é lançado depois, né? Sim. Tipo, aí era aí eles botavam o nome só pra linkar o de sucesso com o outro e ficava por isso mesmo. Mas esse filme é muito bom, que é do Jorge Grau, que é... Esse também é crítica social ferrenha, ferrada, porque é aquela questão do que os zumbis voltaram à vida porque eles estavam usando aquele... É um fertilizante, né? Um produto agrotóxico. Isso. Agrotóxico Nossa, imagina aqui no Brasil daqui a alguns anos. Pô, acho que já tá todo mundo zumbi aqui no Brasil, né? Já tá... Só liberando cada vez mais aí. Então. E aí é bem bacana, porque, tipo, ao mesmo tempo em que ele tem essa questão do zumbi ecológico, é um filme niilista pra cacete. Porque o Jorge Grau era um cara niilista que ele saiu fugido da Espanha, da ditadura do Franco, né? E, inclusive, ele é um filme que é um puta questionamento à autoridade, porque tem a polícia fascista truculenta, né? E que, tipo, eles acabam fudendo com tudo, né? Porque tem o cara que andava de moto, de jaqueta, meio barbudo, pá, não sei o quê. E aí a polícia, tipo, escrachava o cara, né? Sim. E tem muito essa questão do crime ambiental, né? Da questão ambiental, que depois, mais pra frente, o Rodrigo Aragão conseguiu usar isso. Era uma vertente muito em voga dos anos 70, ali, depois dos desastres ecológicos que teve no começo dos anos 70, ali com petróleo e tal. Sim, foi exatamente. Com radiação, então, de energia atômica, teve várias coisas nos anos 70 que começaram a fazer o pessoal a usar isso como origem para filmes de terror. Na mesma época aí dos hippies, né? Que eles eram marginalizados, né? Sim, era essa questão. E, se eu não me engano, eu acho que não era um agrotóxico, era um inseticida. Era um inseticida, era tipo um Detefon, só que ao invés de eles usarem inseticida mesmo, era um negócio que tinha radiação, que é pra matar as formigas. Jogava no solo e aí fudeu com tudo. E o Jorge Grau, niilista pra cacete, falava, a humanidade não tem mais jeito, tá tudo fudido, tá tudo cagado, tá ligado? E aí, tipo... Reinicia aí. Pois é, e aí tem um outro também que é aquele que também tem uma coisa meio ecológica, que era As Uvas da Morte, do Jean Roland. Isso é muito bom, hein? Lembrar no começo? Não era Jean Roland. Isso é bom, hein? Esse é bom também, que tipo, tem a questão dos agrotóxicos. Esse sim tem a questão dos agrotóxicos ali na plantação de uva. Tem as vinhas da ira, né? Então esse era tipo os zumbis, as uvas da morte. As uvas da morte. Olha que nome maravilhoso. E aí a pessoa coloca umas brotoeixo na pele, né? A mulher aparecendo lá pelada a troco de nada, só porque tinha que ter mulher pelada. Do Jean Roland, né? Jean Roland, Jesus Franco, esses caras só sabiam fazer filme. Aquele do Jesus Franco, que tem o Dr. Orloff também. Depois eles vão fazer mais nazistas lá, né? Tem um que é de putaria que tem os nazistas. No deserto. Oasis of the... Tem o Lake of the Zombie, que ele começou o Lago dos Zumbis, ele começou a ser dirigido pelo Jesus Franco sumiu e aí o Jean Roland teve que terminar. E tem aquele que é dos zumbis no... Oasis dos Zumbis, né? Que é o dos zumbis nazistas ali no deserto. Eu confundo, eu misturo os dois. Mas isso é lá pros anos 80 só, que começou a sair essas coisas. E foi aí que em 1978, né, que aí a gente... Nasceu, eu primeiro. Não, eu não. E nasceu também Despertar dos Mortos. Que aí a gente também falou bastante sobre ele no Romero. Nos filmes do Romero. Acho que é o que resume todo o conceito maior, assim, que se tornou os zumbis, é o Despertar dos Mortos. Quando você pensa em zumbi, eu acho a questão social, a questão do visual. É a pedra angular do gênero, né? Eu acho isso, porque ali começou a questão da horda também, porque até então, tanto no A Noite dos Mortos Vivos quanto todos esses outros que a gente citou, era meia dúzia de gato pingado ali, zumbi. Aí aqui a gente vê... Tomou o corpo que é hoje, né? Exatamente. Corpo putrefato. Sim. E é interessante porque aí ele veio com a questão do consumismo, veio com a questão da alienação, então, tipo, ali ele bate forte mesmo, né? Mas é que você pensar que ele demorou 10 anos pra ser feito e o cinema de zumbi, depois da Noite dos Mortos Vivos, não deslanchou. Foi uma coisa que era um ou outro ali, que é esses que a gente citou, basicamente, né? Deve ter alguma coisa perdida aí no meio, mas foi só por causa do Despertar dos Mortos também, que aí
ele pavimentou o caminho pro cinema zumbi. E é interessante também a gente pensar que, tipo, ele chegou na Itália por causa do Dario Argento. Sim. Que o Dario Argento... Tem os cortes diferentes. né? O Romero era fã de Suspiria e o Dario Argento era fã de Romero. Aí juntou ali... Toma lá da cá. Vou fazer um novo corte, colocar uma trilha do Goblin. Do Goblin, exatamente. E a gente tem aquela tradição de que tudo que faz sucesso nos Estados Unidos, a Itália tem seu rip-off, que é a sua versão italiana. Como tem, né? Tipo Star Wars, como que é? Qual que é o nome? Do Mad Max tem um monte. Mad Max, Star Wars. O Mad Max é os Guerreiros do Bronx, né? Tem um monte desses. Não, os Guerreiros do Bronx é do The Warriors. The Warriors, Nossa, os punks. Que é? Não lembro. Sempre tem. Tem. Aí tem tubarão, tem rato, de crocodilo. Obviamente ia ter um zumbi, que aí o nosso queridíssimo Lúcio Fulci, desgraçado da cabeça, o Fabrício De Angelis, que era o produtor, ele lançaram lá como Zombie, né? O primeiro filme do Romero. E aí aqueles, vamos lançar o Zombie 2. Beleza, tá bom. E aí surgiu o Zumbi 2, A Volta dos Mortos. Eu acho injusto chamar esse filme de rip-off do Romero, porque eu acho ele bem diferente, não só de tema, como esteticamente. Assim. Sim. Acho os zumbis dele muito mais próximos dos zumbis cegos lá do Osório. Ele volta ao Caribe. Eu acho isso bem legal, como ele usa um zumbi de hoje num cenário do zumbi de antigamente. Não, mas e aqueles zumbis conquistadores europeus? Demais, cara. Bicho, os caras tá com 500 anos e tá cheio de pele e sangue ali, mano. Não, eu acho muito da hora, cara. Eu acho o visual muito bom quando eles começam a levantar lá. E aí ele já vai um pouco mais próximo também dos zumbis A Volta dos Mortos-Vivos, né? Que é meio vivo, mas... É que a maquiagem do Neto De Rossi é sensacional. Foda, né? E aí o zumbi começa a tomar paulada, cérebro exposto. Porque o do Romero ainda tem um tom meio cartunesco. O zumbi ele é meio esverdeado, é o cara pintado de verde com sangue. Apesar de Tom Savini tá mandando bem ali, o Neto De Rossi pegou aquele zumbi maltrapilho, o zumbi tipo... decomposto mesmo. A capa, né? A capa do zumbi, que é aquela capa daquele zumbi com aquela minhoquinha, com animatronic ali, tem alguma coisa de boneco mesmo, né? Que faz só o esqueleto. É com a Tisa Farrow, que é a irmã pobre da Mia Farrow, né? E o loirinho lá, que eu esqueci o nome, que ele faz todos os filmes do Fulci também. Exato, que é meio careca, assim, tem uns cabelos assim. É nesse filme que fica claro que o ponto fraco do zumbi é o cérebro? Não. Qual que é? Esse é a Volta dos Mortos-Vivos. Não, mas nesse... ponto fraco. Isso. Desculpa. Não é? Você tem que acertar a cabeça pra matar. Não, isso no Romero já fala. Romero já fala? 68 já. Isso. Tem que acertar a cabeça, né? Mas esse fica claro o fetiche do Fulci pelo olho. Sim. Aquela cena que ele vai na farpa, né? E a hora que entra, que o cara encontra ela morta, que eles estão comendo todo o bagulho ali, é muito bom. É muito bom. E aí tem aquela cena que eles vão andando, eles vão jogando aqueles coquetel molotov. Inclusive tá completando 40 anos. O zombie do Lúcio Fulci também foi muito importante. E existe aquela máxima de que a hora que eles estão atravessando, porque tem aquele zumbi que é mandado para Nova York no começo, e lá começou ele espalha, né? A epidemia. Preso no barco. E lá começou a epidemia que resultou no Despertar dos Mortos. É esse que eles falam, eles tentam criar essa conexão. O link, né? Porque para chamar de dois, né? Para chamar de dois, exatamente. Que é do Picareta, do Fabrício De Angelis, que era outro também que fazia... Tipo, ignora A Noite dos Mortos-Vivos. Porque talvez, nem sei se tenha chegado, tenha chegado na Itália, mas como teve a versão do Argento, tanto que você viu, tanto que viu que no outro ano já rolou isso. E aí 20 anos, tá completando 40 anos, mais um filme completando 40 anos esse ano, já teve de Alien, já teve de Fantasma, já teve de MTV. 79 foi um bom ano, hein? Foi bom. Tá vendo? Será que dá? Pena que do jeito que tá andando a carruagem, daqui a 40 anos, 2019, que ano bosta, hein? Vai. Nem vai mais existir humanidade daqui a 40 anos.
E o que a gente teve em outras mídias? A gente teve alguma coisa de quadrinhos durante esses... Teve, deixa eu só abrir aqui minhas anotações. Que minha digital não está... Tá gordurada. Vamos lá. A gente estava falando do começo dos filmes do zumbi, né? Nos anos 30 ali. A primeira aparição dos zumbis nos quadrinhos foi numa história do Doutor Oculto. Doutor Oculto. Que é o primeiro personagem com superpoderes criado pelo Jerry Siegel e Joe Shuster, que depois criaram o Super-Homem. Nossa! Eles criaram o Doutor Oculto antes, né? Em 1936, em More Fun Comics 31, na história Doutor Oculto, o Detetive Sobrenatural versus o Mestre dos Cadáveres. Olha... Eu acho que é a primeira... Sim, é um baita do nome, né? Uma página inteira só para terminar o crédito. Né? É uma história curta de 4 páginas que coloca o Doutor Oculto enfrentando um mago voodoo ali, um feiticeiro voodoo que traz uma horda de zumbis, né, para enfrentar ele, como capangas, né, que era o padrão. 36, é? 36, então é a primeira menção ao zumbi nos quadrinhos. Aí depois ele foi aparecendo mais vezes em histórias de super-herói, em histórias de terror. Tem uma série gigante de histórias zumbis famosas, né, na Tales from the Crypt, nas histórias da EC Comics, depois na... A zumbi era um personagem bem recorrente, né? Na Creepy, na Eerie, era uma coisa que o pessoal gostava bastante. E já nessas histórias, um pouco antes do Romero, né, porque o Romero ele é fã de quadrinhos, né, ele sempre foi... Creepshow, que eu diga, Então, muito dos zumbis dele no cinema veio dessa escola da EC Comics ali, porque já nos quadrinhos eles já estavam inventando uma coisa mais diferente pro zumbi, não era só aquela coisa Era mais o cadáver mesmo. Do cadáver reanimado, né? Eles já estavam colocando umas outras coisas que depois o Romero pega, junta tudo com as referências dele e joga na Noite dos Mortos-Vivos. Romero e John Russo, fala sempre lembrar. Romero e John Russo, que são os dois escritores ali, dois roteiristas, né? E depois a gente tem nos anos 70, que aí teve essa explosão aí do zumbi depois do Romero, o Roy Thomas e o Steve Gerber, junto com o John Buscema, eles trazem de volta o personagem do zumbi, que foi criado pelo Stan Lee e pelo Bill Everett em 1953, na revista Menace, número 5. Eles trazem esse personagem de volta. Menace era tipo o título que depois do Comic Code não poderia ser o nome. Exato, e aí ele foi bem pré-Comic Code, né? Então eles depois usavam aqueles recursos para escapar do Comic Code, fazer no formato magazine, fazer em preto e branco, e aí falar, isso não é para criança, então pode colocar. Que é aquela fase que a Marvel trouxe vários heróis, né, personagens como o Frankenstein, o Drácula, a múmia do Living Mummy, e aí tinha o zumbi, que depois eles formaram até um grupo e se tornou um personagem bem recorrente depois dos anos 70. A revista dele durou bem pouco, mas depois ele foi aparecendo em algumas outras coisas ali, são os mais relevantes, eu acho. Vale a pena citar. É isso aí. Bacana, acho que a gente finaliza aqui esse primeiro episódio chegando ali em 79, aproveitando para comemorar os 40 anos do Zombie, do Lúcio Fulci, porque aí anos 80 aí é que o zumbi virou videoclipe, né? Virou thriller, virou tipo um produto da cultura pop, né? Você tá falando em thriller, você tá tipo Bad, né? Michael Jackson aí. Você já teve ido pra Conta Vermelha, né? Isso. Fica pra próxima. Agora temos 3 coisas muito importantes quando antes de finalizar esse episódio. A primeira, fica ligado aqui no nosso canal, que eu tenho aqui pra vocês. Zumbis no cinema da Versátil, versão lacradinha, ou seja, a primeira tiragem que tem aqueles 4 cards. Digistec, olha só o que tem aqui. A Noite dos Mortos-Vivos do Romero, Não se deve profanar o sono dos mortos do Jorge Grau, A Noite do Terror Cego do Amandou de Osório e A Noite dos Arrepios do Fred Decker. Que é? Fudido, hein? 4 ótimos filmes, mas, como a gente é bem bacana, a gente só vai sortear no Zumbis Parte 2. Fica ligado aí que você vai saber como fazer para concorrer. Então inscreva-se no canal e ative a notificação e fica aí esperando mais do que você esperou a 3ª temporada de Stranger Things.
porque vale a pena, né? Vale a pena e a gente quer saber. Falando em DVD... O fã do horror tem razão ou não? Com o DVD que você, no último episódio... vamos recapitular. Recapitulando pra quem perdeu. E eu sei que ninguém perdeu porque todo mundo assiste todo. Você revelar um DVD de uma banda que você jogou no lixo. Sim. Qual foi? Foi o Nascido do Inferno 2001. Cradle of Fear. Vocês que acertaram. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Foi tipo, dicas mínimas e o fã do horror acertou. Eles são demais, né? Os melhores fãs. É o fã que não tem que acabar. Sim, esses devem continuar. Cada vez mais, e ajudem a gente, compartilhe o canal, divulga aí pra galera aqui, ó. Só que a gente tem a sessão DVDs jogados no lixo por Guilherme Lopes. Isso. E a sessão bomba. Sessão bomba, que isso aqui tá dividido em 2. Dividido em 2. Tem mais um DVD que eu joguei no lixo referente a esse tipo de temática, esses zumbis, né? Foi bomba e jogado no lixo? São duas coisas distintas. Duas coisas distintas. Rapaz. O DVD que, como eu já tinha falado em MTV, né? Tinha duas distribuidoras que não dava pra confiar, que era a Alpha Filmes e a Flash Star. Dureza, cara. Ou seja, esse DVD que eu joguei no lixo de zumbis é da Flash Star e é a continuação de um filme muito famoso de zumbis, que é de um diretor também muito famoso e influente, que é o meu preferido. O original, porque esse que eu joguei no lixo é continuação. Você tá dando a dica que é pro próximo. Você não vai revelar? Não, claro que não. Lógico que não. Aqui porque eu pensei que ia falar. Deixa aí, vamos ver. Não, igual você. Se o fã do horror quiser ganhar o DVD, ele também vai ter que... Quer descobrir qual foi também? Fica ligado. Pois é. Tem bomba ou não? Bomba você já deu um spoiler aí, que é As Uvas da Morte de Jean Roland, né? Que esse é de tão ruim é bom, né? Que tem as pessoas, elas ficam zumbizadas, né? Porque vinho, né? porque você toma um vinho, mas o vinho não é o vinho, as uvas elas estão contaminadas, mas por quê? Porque a mulher ela fica fazendo o vinho com os pés, né? E é a mulher que tem o vírus. Vocês lembram disso? Sim. Então quer dizer, você toma um vinho com aquele pezão lá, roots, né? O melhor vinho que tem gosto de pé. É lógico, não é esse vinho chapinha, não é sangue de boi, não. É o vinho ali, roots, com vírus e tudo. Ali. É lógico. Compra gorgonzola e toma um vinho amassado já com vem pé. o vinho com queijinho acompanhando. Não, com certeza, parmesãozinho ali. Frio, né? Lógico. Fundi. É fundir mesmo, né? Ai, gente, é isso. É isso. É melhor terminar esse programa, senão descamba pra barbaridade. Muito obrigado por assistir mais um episódio do Trash Modernizado. Gostou? Comenta, compartilha. Fala aí dos filmes zumbis que você gosta. Vai ter a parte 2. Aguarde ansiosamente. Tente não entrar numa crise de abstinência. Semana que vem a gente está de volta para mais um Trash Modernizado. A gente se vê por lá. Tchau.